Em sua mansão luxuosa, Rodrigo Almeida observa a faxineira de joelhos limpando o chão de mármore. Ele precisa de uma esposa falsa para um jantar em família e oferece R$50 mil para Marina fingir por apenas algumas horas. R$50 mil que pagariam a cirurgia urgente do filho dela, as dívidas do marido morto, anos de sufoco. O que esse milionário arrogante não imagina é que Marina carrega algo que dinheiro nenhum compra. O que ela responde deixa ele completamente sem reação. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que dignidade vale mais que dinheiro e que as pessoas não estão à venda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Obrigado. Agora vamos à nossa história. O sol ainda não tinha nascido completamente quando Marina acordou com o som do despertador ecoando pelo quarto minúsculo. Eram 5 da manhã e seu corpo já protestava antes mesmo de ela colocar os pés no chão frio. Aos 28 anos, ela parecia carregar o peso de uma vida inteira nos ombros curvados e nas olheiras profundas que nenhuma maquiagem conseguia esconder. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho para não acordar Miguel, seu filho de 6 anos, que dormia na cama ao lado. O apartamento tinha apenas um quarto, uma sala minúscula que também servia de cozinha e um banheiro tão pequeno que mal cabia uma pessoa. As paredes estavam descascadas, manchadas pela umidade que insistia em voltar. Não importava quantas vezes ela tentasse limpar, mas era o que ela conseguia pagar com o salário de 3 empregos que mal somavam o suficiente para sobreviver. Marina olhou para o filho dormindo, o rostinho angelical relaxado no sono, e sentiu o coração apertar como acontecia todas as manhãs. Miguel era a razão pela qual ela continuava. Era por ele que ela limpava chãos de mansões alheias de joelhos, que servia pães na padaria até altas horas da noite, que lavava roupas nos finais de semana até suas mãos ficarem em carne viva. Tudo por aquele menino que herdara os olhos claros do pai e o sorriso que conseguia iluminar até os dias mais escuros. 2 anos. Já faziam 2 anos desde que Ricardo havia morrido naquele acidente na construção civil. 2 anos desde que o mundo dela havia desabado de uma forma que ela jamais imaginou possível. O telefone tocando no meio da tarde, a voz trêmula do encarregado da obra explicando que houve um acidente, que Ricardo havia caído do 10º andar, que não houve tempo de fazer nada. Marina ainda se lembrava do cheiro do hospital, do corredor gelado onde esperou horas até alguém vir confirmar o que ela já sabia no fundo da alma. O pior tinha vindo depois. Além da dor insuportável da perda, ela descobriu que Ricardo não tinha seguro de vida. Pior ainda, havia dívidas. Dívidas com agiotas que ele contraíra secretamente, tentando abrir um pequeno negócio que nunca deu certo. De repente, Marina não era apenas uma viúva devastada com um filho pequeno para criar. Era uma mulher afogada em dívidas, ameaçada por homens perigosos, sem nenhuma rede de proteção. E então veio o diagnóstico de Miguel: doença renal crônica. Medicamentos caros, consultas frequentes, uma rotina de cuidados que exigia tempo e dinheiro que ela não tinha. Marina se lembrava de ter chorado escondida no banheiro do hospital, as mãos tremendo segurando aqueles papéis cheios de palavras técnicas que ela mal entendia, mas que significavam uma sentença. Ou ela encontrava um jeito de pagar o tratamento, ou perderia também o filho. Foi assim que ela começou a trabalhar nos 3 empregos. De manhã cedo até o meio da tarde, ela era faxineira na mansão dos Almeida, uma propriedade imensa no bairro mais rico da cidade. À noite, das 6 às 11, atendia na padaria do Sr. Joaquim, um português rabugento, mas de bom coração, que a contratou mesmo sabendo que ela sairia correndo, assim que o relógio marcasse o fim do expediente, para buscar Miguel na casa da vizinha que cuidava dele. Nos finais de semana, ela lavava e passava roupas para fora, trabalhando até as mãos ficarem inchadas e doloridas. Marina dormia, quando muito, 4 horas por noite. Seu corpo vivia no limite, sustentado por café forte e pela força de vontade pura de manter o filho vivo e bem cuidado. Não havia tempo para amigos, para lazer, para cuidar de si mesma. Sua vida tinha se resumido a uma equação simples e brutal: trabalhar até o corpo não aguentar mais, para garantir que Miguel tivesse remédios, comida e um teto sobre a cabeça. Mas naquela manhã, enquanto se arrumava no banheiro apertado,
olhando para o próprio reflexo cansado no espelho rachado, Marina não fazia ideia de que aquele seria o dia que mudaria tudo. Não sabia que uma proposta absurda estava prestes a ser feita e que sua resposta definiria não apenas seu futuro, mas também o de um homem que ela mal conhecia. Ela beijou a testa de Miguel, que murmurou algo ininteligível no sono, pegou sua bolsa surrada e saiu para enfrentar mais um dia. O ônibus estava lotado como sempre, e ela fez o trajeto de 1h30 até o bairro Nobre em pé, segurando firme na barra de ferro, enquanto o veículo chacoalhava pelas ruas esburacadas. Quando finalmente chegou à mansão dos Almeida, o sol já brilhava forte no céu azul. Marina usou a entrada dos fundos, como sempre, cumprimentou os outros funcionários e foi direto buscar seus materiais de limpeza. A casa era imensa, com 3 andares, 15 quartos, uma piscina olímpica, quadra de tênis e um jardim que parecia saído de uma revista. Era o tipo de lugar que ela jamais imaginaria pisar se não fosse para limpá-lo. Rodrigo Almeida, o dono de tudo aquilo, era um homem de 35 anos que herdara o império imobiliário do pai 3 anos atrás. Marina raramente o via. Ele passava a maior parte do tempo trancado no escritório ou viajando a negócios. Quando cruzavam pelos corredores, ele mal a notava, apenas passava com aquele olhar distante de quem está sempre pensando em coisas mais importantes. Mas cá entre nós, querido ouvinte, você já parou para pensar como é fácil ignorar as pessoas que tornam nossa vida possível? Aquelas que limpam nossa sujeira, preparam nossa comida, cuidam de nossos espaços. Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar. Você realmente enxerga essas pessoas ou elas são invisíveis para você também? Naquela manhã, Marina estava de joelhos no hall de entrada, esfregando o piso de mármore italiano que refletia a luz do lustre de cristal acima. Suas mãos, já calejadas e ressecadas pelo contato constante com produtos de limpeza, moviam-se em movimentos mecânicos, automáticos. Ela estava tão concentrada que não percebeu quando Rodrigo desceu as escadas e parou a poucos metros dela. Ele ficou ali parado por alguns segundos, observando. Pela primeira vez em muito tempo, realmente observando. Viu uma mulher jovem, mais jovem do que deveria parecer, tão cansada, com o cabelo castanho preso num coque simples, usando um uniforme azul desbotado que já tinha visto dias melhores. Havia algo na forma como ela trabalhava, uma dignidade silenciosa mesmo naquela posição humilde, que o fez hesitar. Rodrigo limpou a garganta. Marina ergueu os olhos, surpresa ao vê-lo ali. Ela rapidamente se levantou, limpando as mãos no avental. "Bom dia, Sr. Almeida", disse ela com a voz baixa, educada, mantendo os olhos discretamente abaixados como os outros funcionários faziam. "Marina, certo?", ele perguntou, e ela piscou surpresa. Em 2 anos trabalhando ali, era a primeira vez que ele dizia seu nome. "Sim, senhor. Preciso conversar com você. Venha comigo ao escritório." O coração de Marina disparou. Seria demissão? Teria feito algo errado? Ela seguiu Rodrigo pelo corredor amplo, seus passos silenciosos, sobre o tapete persa enquanto a mente corria em desespero. Não podia perder aquele emprego. Simplesmente não podia. O escritório era enorme, com estantes de madeira nobre cheias de livros que provavelmente nunca foram lidos, uma mesa imponente e poltronas de couro. Rodrigo fez um gesto para que ela se sentasse, mas Marina permaneceu em pé. Não parecia certo sentar-se na presença do patrão. "Sente-se, por favor", ele insistiu, e dessa vez não foi um pedido. Marina obedeceu, sentando-se na ponta da poltrona, as mãos entrelaçadas no colo, o corpo tenso. Rodrigo caminhou até a janela. Ficou ali parado por um momento, olhando para o jardim lá fora, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo difícil. Finalmente ele se virou. "Vou ser direto, porque não tenho muito tempo. Preciso de um favor seu. Um favor pelo qual pagarei muito bem." Marina sentiu o estômago se revirar. Já tinha ouvido histórias de patrões ricos que faziam propostas indecentes às funcionárias. Será que era isso? Ela apertou as mãos com mais força, preparando-se mentalmente para recusar e procurar outro emprego, mesmo sem saber como conseguiria. "No próximo sábado", continuou Rodrigo, "terei um jantar importante com minha família. Minha mãe, meus tios, alguns primos. É uma reunião que acontece a cada 6 meses, onde discutimos os rumos da empresa. Só que, dessa vez,
há uma pressão diferente. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo escuro em um gesto de frustração. Meus tios acham que sou imaturo, que não tenho responsabilidade suficiente para comandar o império que meu pai construiu. E o principal argumento deles é que aos 35 anos ainda não constituí família. Não tenho esposa, não tenho filhos, não tenho sequer uma namorada séria. Para eles, isso prova que sou incapaz de compromisso e, portanto, incapaz de liderar a empresa. Marina ouvia em silêncio, sem entender aonde aquilo ia dar. Preciso que você seja minha mulher por um dia, ele disse finalmente, as palavras caindo como bombas no silêncio do escritório. Preciso que minha família acredite que estou feliz, comprometido, pronto para a próxima fase da vida. É só um jantar, algumas horas. Você não precisa fazer nada além de estar lá, sorrir, talvez segurar minha mão. Eu prometo que não farei nada que você não queira. E em troca, pagarei 50 mil reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 50 mil reais. Era mais dinheiro do que ela ganharia em anos de trabalho. Era suficiente para pagar todas as dívidas que Ricardo deixou, para garantir os remédios de Miguel por um longo tempo, para finalmente respirar sem aquela pressão constante no peito. Mas enquanto sua mente calculava freneticamente tudo o que poderia fazer com aquele dinheiro, algo dentro dela gritava. Algo que a mãe dela, já falecida há tantos anos, tinha plantado nela desde criança. Dignidade não tem preço. Rodrigo a observava, claramente esperando que ela aceitasse desesperada. Afinal, ele conhecia sua situação, não por interesse genuíno, mas porque a funcionária responsável pelos recursos humanos comentara casualmente sobre a situação difícil daquela faxineira com o filho doente. Ele tinha certeza de que ela a aceitaria. Na verdade, tinha escolhido Marina justamente por isso. Uma mulher tão desesperada por dinheiro que não faria perguntas, não criaria problemas, seria a esposa falsa perfeita por algumas horas e depois desapareceria de volta para sua invisibilidade. Marina se levantou lentamente. Suas pernas tremiam, mas ela manteve a voz firme quando falou. Obrigada pela oferta, Sr. Almeida, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele pela primeira vez. Mas eu não aceito. Eu não estou à venda. E então, para a completa surpresa de Rodrigo, ela se virou e caminhou em direção à porta. Espere, ele chamou atordoado. Ninguém nunca recusara uma oferta dele. Ninguém. Especialmente alguém em situação tão desesperadora. Você entendeu? São 50 mil reais só por algumas horas. Marina parou com a mão na maçaneta, mas não se virou. Eu entendi perfeitamente, senhor. E minha resposta é não. Tenho muito trabalho a fazer. Com licença. Ela saiu, fechando a porta atrás de si com cuidado, e só quando chegou ao corredor, permitiu que suas pernas fraquejassem. Apoiou-se na parede, o coração disparado, as mãos tremendo. Tinha acabado de recusar uma fortuna que poderia mudar sua vida e a de Miguel. Mas não se arrependia. Não importava o quão desesperada estivesse, ela não era uma mercadoria. Não era algo que pudesse ser alugado ou comprado, nem por um dia, nem por uma hora. Enquanto isso, dentro do escritório, Rodrigo permanecia paralisado. Pela primeira vez em anos desde que assumira a empresa após a morte do pai, ele se sentiu pequeno. A recusa de Marina não tinha sido dramática ou agressiva, tinha sido calma, digna, definitiva. E isso, de alguma forma, o atingiu mais profundamente do que qualquer negociação perdida ou crítica familiar. Ele caminhou até a poltrona onde ela havia se sentado e se deixou cair pesadamente. Rodrigo Almeida, o homem que comandava um império de milhões, que fechava negócios multimilionários com um aperto de mão, que tinha o mundo aos seus pés, tinha acabado de ser rejeitado por uma faxineira. E pela primeira vez na vida, ele se perguntou: quando foi que se tornou o tipo de homem que achava que podia comprar pessoas? Marina terminou seu turno naquele dia em piloto automático, limpando, organizando, fingindo que nada tinha acontecido. Os outros funcionários notaram que ela estava mais quieta que o normal, mas ninguém perguntou. Cada um ali tinha seus próprios problemas, suas próprias batalhas silenciosas. Quando finalmente saiu da mansão, já eram 4 da tarde. Marina tinha 1 hora até começar seu turno na padaria.
Usou esse tempo para passar rapidamente em casa, trocar de roupa, verificar se Miguel estava bem com Dona Conceição, a vizinha que cuidava dele durante o dia em troca de uma pequena ajuda com as contas. Miguel correu para abraçá-la assim que ela chegou, o rostinho iluminado com aquele sorriso que fazia tudo valer a pena. "Mamãe, olha o que eu desenhei na escola hoje." Ele mostrou orgulhoso um desenho de uma casa com um jardim enorme, flores coloridas por todo lado e duas figuras de mãos dadas na frente. "Somos eu e você, mãe, na casa dos nossos sonhos." Marina sentiu os olhos arderem, mas piscou rapidamente para afastar as lágrimas. Abraçou o filho com força, respirando o cheiro de shampoo infantil do cabelo dele. "Está lindo, meu amor. O mais lindo que eu já vi. Um dia a gente vai ter uma casa assim de verdade?" Miguel perguntou com aquela inocência das crianças que ainda acreditam que sonhos podem se tornar realidade. Marina beijou o topo da cabeça dele. "Vamos sim, meu príncipe. Um dia vamos." Ela não sabia se estava mentindo ou não, mas precisava acreditar, nem que fosse só para dar a Miguel algo em que se apoiar. Depois de passar alguns minutos preciosos com o filho, Marina teve que correr para não se atrasar na padaria. O senhor Joaquim era compreensivo, mas tinha um negócio para tocar, e ela não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego também. A noite na padaria passou como sempre, atendendo clientes, embalando pães, limpando balcões, ignorando o cansaço que pesava em cada músculo do corpo. Mas sua mente não conseguia parar de voltar para aquela manhã, para a oferta de Rodrigo, para os 50 mil reais que tinha recusado. "Fui idiota?" Ela se perguntava enquanto colocava mais uma fornada de pães na prateleira. "Meu filho precisa de remédios caros. Estou afogada em dívidas e eu recusei uma fortuna por orgulho." Mas não era só orgulho. Uma voz sussurrava dentro dela. Era dignidade. Era a certeza de que, se aceitasse aquela proposta, estaria traindo tudo o que sua mãe lhe ensinara, tudo o que ela mesma tentava ensinar ao Miguel, que as pessoas não são coisas, que não há dinheiro que valha a própria alma. Ainda assim, quando finalmente chegou em casa naquela noite, depois de buscar Miguel na casa da vizinha e colocá-lo para dormir, Marina se permitiu chorar. Chorou pela dificuldade absurda que era apenas sobreviver, pela injustiça de trabalhar tanto e ainda assim viver sempre no fio da navalha, pela solidão esmagadora de carregar tudo sozinha. E chorou porque, no fundo, uma parte pequena dela desejava ter aceitado. Desejava que fosse o tipo de pessoa que conseguiria fingir por algumas horas em troca de segurança financeira. Mas não era. Para o bem ou para o mal, não era. Enquanto Marina chorava silenciosamente para não acordar o filho, do outro lado da cidade, na mansão silenciosa e vazia, Rodrigo também não conseguia dormir. Ele estava sentado na varanda do quarto, uma garrafa de uísque pela metade ao lado, olhando para as estrelas que brilhavam no céu escuro. Não conseguia tirar Marina da cabeça. Não conseguia esquecer a forma como ela o encarou, sem medo, sem raiva, apenas com uma dignidade tranquila que o desarmou completamente. Ela tinha todo o motivo do mundo para aceitar aquela oferta. Ele sabia disso. Conhecia sua situação financeira, sabia do filho doente, das dívidas, e ainda assim, ela recusou. "Eu não estou à venda." As palavras ecoavam na mente dele. Quando foi a última vez que alguém disse não para ele? Quando foi a última vez que alguém o desafiou, não por ganância ou manipulação, mas por princípios? Rodrigo pensou em seu pai, morto 3 anos atrás de um infarto fulminante. Alberto Almeida tinha sido um homem duro, exigente, que construíra o império do zero através de trabalho brutal e sacrifícios inimagináveis. Rodrigo sempre soubera que era uma decepção para o pai. Enquanto Alberto sonhava que o filho se tornaria um engenheiro brilhante, continuando e expandindo o legado da construção civil, Rodrigo abandonara o curso de engenharia no 3º ano para se dedicar apenas à administração dos negócios. "Você é mole demais para esse mundo", o pai costumava dizer. "Não tem a dureza necessária para construir coisas que durem." Talvez o velho estivesse certo. Talvez Rodrigo realmente fosse mole. Afinal, que tipo de homem forte precisaria contratar uma esposa falsa para impressionar a família? Os tios tinham razão quando diziam que ele não estava à altura do legado. Nos 3 anos desde que assumira a presidência, Rodrigo manteve a empresa funcionando, mas não expandiu, não inovou, não deixou sua marca.
Apenas administrou. Que mal, se fosse honesto consigo mesmo. Sua vida pessoal era igualmente vazia. Aos 35 anos, ele nunca tinha tido um relacionamento sério. Havia casos passageiros, mulheres interessadas em seu dinheiro ou status, mas nada real, nada que tocasse a parte dele que ainda era capaz de sentir. Ele tinha se tornado exatamente o que jurou nunca ser: um homem rico e solitário, cercado de luxo, mas vazio por dentro. E agora, uma faxineira que ganhava em um ano menos do que ele gastava em um fim de semana tinha lhe dado uma lição de dignidade que ele jamais esqueceria. Rodrigo levou a garrafa aos lábios, mas ao invés de beber, apenas segurou ali por um momento. Então, em um movimento súbito, jogou o uísque restante na grama lá embaixo e entrou no quarto. Tinha uma decisão a tomar. Os dias seguintes foram estranhos para ambos. Marina continuava trabalhando na mansão, mas agora havia uma tensão no ar sempre que cruzava com Rodrigo. Ele a observava, ela percebia, mas não de forma ameaçadora ou desconfortável. Era algo diferente. Ele parecia curioso. Rodrigo começou a notar coisas que nunca tinha prestado atenção antes. A forma como Marina tratava os outros funcionários, sempre com gentileza e respeito, mesmo quando estava claramente exausta. Como ela cuidava meticulosamente de cada detalhe da casa, como se aquilo fosse seu próprio lar. Como murmurava baixinho canções antigas enquanto trabalhava, provavelmente tentando manter-se acordada. Ele viu quando ela tropeçou na escada, porque estava tonta de cansaço, mas se recuperou rapidamente e continuou como se nada tivesse acontecido. Viu quando ela dividiu sua marmita com a cozinheira, Dona Rosa, porque a mulher havia esquecido o almoço em casa. Viu a forma como seus olhos se iluminavam toda vez que o celular tocava, e era o filho ligando da escola. E quanto mais ele observava, mais envergonhado se sentia pela proposta que tinha feito. Foi numa quarta-feira à tarde, quando Marina estava limpando as janelas da sala de estar, que seu telefone tocou. Ela atendeu rapidamente, sempre com receio de que fosse notícia ruim. Alô? Sim, é ela. O quê? Como assim? Mas eu... Sim, eu entendo. Quanto? Meu Deus, não, eu vou dar um jeito. Por favor, não cancelem. Eu prometo que vou conseguir o dinheiro, por favor. A ligação terminou. Marina ficou parada ali, segurando o telefone com mãos trêmulas, o rosto mais pálido que o normal. E então, para seu horror, ela sentiu as lágrimas começarem a cair. Tentou controlá-las, enxugando rapidamente o rosto, mas elas continuavam vindo. Marina não era do tipo que chorava em público, não era do tipo que mostrava fraqueza, mas naquele momento, o peso de tudo foi demais. Ela se afastou das janelas e caminhou rapidamente em direção ao jardim, procurando um lugar escondido onde pudesse se recompor antes que alguém a visse. O que ela não sabia era que Rodrigo estava no escritório com vista para aquela parte da sala. Tinha visto tudo, a ligação, o rosto pálido, as lágrimas, e sem pensar duas vezes, ele se levantou e saiu atrás dela. Encontrou Marina sentada num banco de pedra, no canto mais afastado do jardim, os ombros tremendo com soluços silenciosos que ela tentava abafar com as mãos. Rodrigo hesitou. Parte dele dizia para dar meia volta e deixá-la em paz. Mas algo mais forte o impulsionou para a frente. Marina! Ela pulou assustada e se levantou imediatamente, enxugando o rosto com as mãos. Desculpe, Sr. Almeida. Eu já vou voltar ao trabalho. Só preciso de um minuto. O que aconteceu? A preocupação genuína na voz dele a pegou desprevenida. Marina ficou ali parada, sem saber o que dizer. Parte dela queria inventar uma desculpa e sair correndo. Mas outra parte, a parte exausta de carregar tudo sozinha, simplesmente desabou. Meu filho precisa de uma cirurgia, ela disse, a voz quebrando. Ele tem problema nos rins e os médicos disseram que sem a cirurgia ele não vai... Eu não vou conseguir. Marina cobriu o rosto com as mãos, incapaz de continuar. Os soluços voltaram, dessa vez impossíveis de controlar. Rodrigo sentiu algo se partir dentro do peito. Sem pensar, ele deu um passo à frente e, hesitante, colocou a mão no ombro dela em um gesto desajeitado de conforto. Marina enrijeceu por um momento, surpresa com o toque, mas então simplesmente se rendeu. Ela chorou ali, no jardim da mansão onde trabalhava como faxineira.
enquanto seu patrão milionário ficava ao lado, sem saber direito o que fazer. Quando os soluços finalmente diminuíram, Marina se afastou, envergonhada. Me desculpe, isso foi completamente inapropriado. Eu não devia ter... Quanto custa a cirurgia? Rodrigo interrompeu. Marina piscou, confusa. O quê? A cirurgia do seu filho. Quanto custa? Senhor Almeida, eu não posso... Sabes quanto? 80 mil reais, ela sussurrou, a voz tão baixa que ele mal conseguiu ouvir. É cirurgia particular porque pelo SUS a fila de espera é de meses, e ele não tem meses, e eu já tentei de tudo, mas não consigo e... Eu vou pagar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina o encarou como se ele tivesse falado em outro idioma. Você... O quê? Vou pagar a cirurgia do seu filho. Sem condições, sem contrapartidas. Só porque é a coisa certa a fazer. Mas por quê? Eu recusei sua proposta, eu fui... Você foi digna, Rodrigo interrompeu suavemente. Você foi digna quando todo mundo esperaria que você fosse desesperada. E talvez eu precise aprender um pouco sobre dignidade. Marina começou a balançar a cabeça vigorosamente. Eu não posso aceitar caridade. Eu não... Então não aceite como caridade. Aceite como um empréstimo. Você me paga quando puder, no ritmo que puder, sem juros. Ou não me paga, sinceramente tanto faz. O que importa é que seu filho receba o tratamento que precisa. Por que você está fazendo isso? Marina perguntou, ainda incapaz de processar o que estava acontecendo. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o jardim, para as flores cuidadosamente podadas, para a imensidão de luxo que o cercava e que, de repente, parecia tão vazio. Porque minha proposta na semana passada foi desrespeitosa, ele disse finalmente. Porque eu te tratei como um objeto que podia ser comprado, e você me mostrou que estava errado. Porque talvez, só talvez, eu queira ser o tipo de pessoa que faz a coisa certa. Não porque espera algo em troca, mas simplesmente porque pode. Marina sentiu novas lágrimas brotarem, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de uma gratidão tão profunda que ela não conseguia colocar em palavras. Eu vou pagar de volta, ela disse firmemente. Cada centavo. Pode levar anos, mas eu vou... Quando puder, Rodrigo repetiu. Primeiro seu filho fica bem. O resto a gente resolve depois. E foi assim, num jardim silencioso sob o sol da tarde, que algo começou a mudar entre eles. Não amor, não ainda, mas respeito, reconhecimento. A semente de algo que poderia se tornar muito mais. A cirurgia de Miguel foi marcada para a semana seguinte. Marina ficou em choque durante dias, ainda sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Rodrigo não apenas pagou todos os custos médicos, mas contratou o melhor cirurgião pediátrico da cidade e garantiu que Miguel tivesse um quarto privativo no melhor hospital. Mãe, aquele homem rico é seu amigo? Miguel perguntou quando Marina explicou que um benfeitor havia pago pela cirurgia. Algo assim, Marina respondeu, sem saber bem como explicar. A cirurgia foi um sucesso. Marina passou as 5 horas do procedimento na sala de espera, rezando, andando de um lado para o outro, incapaz de comer ou descansar. Quando o médico finalmente saiu para dar a notícia de que tudo correu perfeitamente, ela desabou na cadeira e chorou de alívio até não ter mais lágrimas. Miguel precisaria ficar internado por alguns dias para a recuperação. Marina tirou licença do trabalho na mansão e na padaria, dormindo numa cadeira desconfortável, ao lado da cama do filho, segurando sua mãozinha pequena enquanto ele dormia sob efeito dos medicamentos. Foi no 3º dia que ela recebeu uma visita inesperada. Estava dormitando na cadeira quando ouviu uma batida suave na porta. Abriu os olhos e seu coração pulou ao ver Rodrigo parado na entrada, segurando um buquê de flores coloridas e um ursinho de pelúcia gigante. "Posso entrar?" ele perguntou hesitante. Marina se levantou rapidamente, tentando arrumar o cabelo bagunçado e a roupa amassada de ter dormido nela. "Senhor Almeida, claro, entre. Desculpe, eu devo estar um horror. Você está perfeita", ele disse simplesmente. E algo na sinceridade do tom fez o rosto dela esquentar. Rodrigo se aproximou da cama onde Miguel ainda dormia, o rostinho relaxado e já com mais cor do que tinha antes da cirurgia.
Ele colocou o ursinho numa cadeira e ficou ali parado, olhando para o menino com uma expressão estranha no rosto. É um garoto forte, Rodrigo disse baixinho, tentando não acordá-lo, igual a mãe. Marina sentiu um nó na garganta. Ninguém jamais a tinha chamado de forte. Normalmente as pessoas a viam como coitada, como alguém indigna de pena. Mas forte, aquela palavra simples, tocou em algo profundo dentro dela. Obrigada por ter vindo, ela sussurrou. E obrigada por tudo. Eu não tenho palavras para... Não precisa agradecer, Rodrigo interrompeu suavemente. Eu sei que você já agradeceu 1000 vezes, mas quero que você saiba que não fiz isso esperando gratidão. Fiz porque era a coisa certa. Eles ficaram ali em silêncio por alguns momentos, lado a lado, observando Miguel dormir. Havia algo estranhamente íntimo naquilo, uma cumplicidade silenciosa que não precisava de palavras. Posso te fazer uma pergunta? Rodrigo quebrou o silêncio. Claro. Por que você realmente recusou minha proposta? Eu sei o que você disse, sobre não estar à venda, mas você devia estar desesperada. 50 mil reais poderiam ter resolvido tantos problemas. Marina ficou em silêncio por um longo momento, escolhendo as palavras com cuidado. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Ela começou, a voz baixa, mas firme. Câncer. Nos últimos meses, ela estava tão doente, tão fraca, mas nunca perdeu a dignidade. E sabe o que ela me disse no último dia? Ela segurou minha mão e falou: Marina, minha menina, o mundo vai tentar te convencer de que você não vale nada, que porque somos pobres, porque não temos educação ou poder, podemos ser tratadas como objetos. Mas nunca, nunca deixe ninguém te fazer acreditar nisso. Você tem valor, um valor que não pode ser comprado ou vendido. E eu prometi para ela, ali naquele quarto de hospital, que nunca esqueceria. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marina agora, mas sua voz permaneceu firme. Então, quando você me ofereceu aquele dinheiro para fingir ser sua esposa, tudo o que eu consegui pensar foi na minha mãe. E em que tipo de exemplo eu seria para o meu filho se aceitasse ser tratada como mercadoria, mesmo que fosse só por algumas horas. Miguel precisa saber que sua mãe tem princípios, que tem coisas mais importantes que dinheiro. Rodrigo sentiu algo se mexer profundamente em seu peito. Ele olhou para Marina, para aquela mulher que trabalhava 3 empregos, que dormia 4 horas por noite, que vivia no fio da navalha financeiramente e ainda assim mantinha sua dignidade intacta, e sentiu uma admiração tão intensa que quase doía. Sua mãe criou uma mulher incrível, ele disse, a voz rouca de emoção. Marina o olhou surpresa. Obrigada. Foi quando Miguel começou a se mexer na cama, os olhinhos piscando devagar enquanto acordava. Ele olhou ao redor, ainda zonzo dos medicamentos, até que seus olhos encontraram o ursinho gigante. Uau! Ele exclamou, a voz fraquinha, mas animada. Mãe, olha o urso! De onde ele veio? Foi o senhor Rodrigo quem trouxe, Marina explicou, acariciando o cabelo do filho. Ele veio te visitar. Miguel voltou sua atenção para Rodrigo, estudando-o com aquela franqueza brutal das crianças. Você é o homem rico que pagou minha cirurgia? Rodrigo piscou, surpreso. Sim, sou eu. Minha mãe disse que você é um benfeitor. O que é isso? Rodrigo riu baixinho. É alguém que ajuda outras pessoas. Por quê? A pergunta simples, feita com genuína curiosidade infantil, pegou Rodrigo desprevenido. Por que mesmo? Por que havia decidido pagar aquela cirurgia? Porque estava ali visitando um menino que mal conhecia. Porque sua mãe é uma pessoa muito especial, ele respondeu finalmente, olhando para Marina. E pessoas especiais merecem ajuda quando precisam. Minha mãe é a melhor pessoa do mundo inteiro, Miguel declarou com a convicção absoluta de uma criança. Ela trabalha muito para cuidar de mim. Quando eu crescer, vou ser rico e vou comprar uma casa enorme para ela, com um jardim cheio de flores e um quarto só dela, bem grande, com uma cama macia. Rodrigo sentiu o coração apertar. Olhou para Marina e viu que ela tinha os olhos marejados novamente. Eu não duvido nada que você consiga, Rodrigo disse para Miguel. Mas enquanto isso, que tal você se concentrar em ficar bom e forte, hein? Tá bom. O médico disse que logo eu vou poder ir para casa. Você vai nos visitar lá? A pergunta inocente criou um silêncio constrangedor.
Marina rapidamente interveio. Miguel, não podemos incomodar o Sr. Rodrigo, ele é muito ocupado. Na verdade, Rodrigo interrompeu, surpreendendo a si mesmo. Eu adoraria conhecer a casa de vocês. Se sua mãe não se importar, claro. Marina o olhou com uma mistura de surpresa e incerteza. Parte dela achava completamente inadequado convidar seu patrão milionário para seu apartamento minúsculo e precário. Mas outra parte, a parte que começava a ver Rodrigo como algo mais do que apenas o patrão, queria muito que ele visse como ela e Miguel viviam, que entendesse de onde vinham. Seria uma honra, ela disse finalmente, e o sorriso que Rodrigo lhe deu fez seu coração pular de uma forma que ela não sentia há muito, muito tempo. Miguel recebeu alta 3 dias depois. Marina o levou para casa num táxi que Rodrigo insistiu em pagar, junto com as primeiras semanas de medicamentos pós-operatórios. O menino estava animado, tagarelando sem parar sobre o hospital, os médicos, as enfermeiras legais e especialmente sobre o homem rico legal que trouxe o ursinho gigante. Quando chegaram ao pequeno apartamento, Marina sentiu uma onda de vergonha. Comparado à mansão onde trabalhava, aquilo era tão pequeno, tão pobre. As paredes descascadas, os móveis velhos e remendados, a umidade nas paredes que ela nunca conseguia eliminar completamente. Mas era o deles. Era lar. Pronto, meu príncipe, ela disse, ajudando Miguel a se acomodar na cama. Agora você vai descansar bastante, ouviu? O médico disse que você precisa ficar quietinho por 2 semanas. Mas mãe, tá tão chato ficar parado. Eu sei, amor, mas é para você ficar bem forte de novo. Que tal a gente ler aquele livro que a tia Conceição emprestou? Enquanto Marina cuidava do filho, tentando fazê-lo aceitar o repouso necessário, ela não fazia ideia de que, naquele exato momento, Rodrigo estava em seu escritório, tendo uma das conversas mais importantes de sua vida. Sua mãe, Beatriz Almeida, uma mulher elegante de 58 anos, estava sentada na poltrona em frente a ele, os olhos penetrantes fixos no filho. Então é verdade? Ela perguntou, a voz controlada. Você pagou a cirurgia de uma das funcionárias? 80 mil reais. É verdade, Rodrigo confirmou sem rodeios. E por que exatamente faria isso? Não me diga que é algum tipo de caso... Não é nada disso, mãe. É complicado. Então me explique. Rodrigo suspirou, passando as mãos pelo rosto. Como explicar para a mãe algo que ele mesmo ainda estava tentando entender? Lembra daquele jantar com os tios que vai acontecer daqui a 2 semanas, onde vão decidir se eu sou capaz de continuar comandando a empresa? Claro que lembro. Tenho pensado nisso constantemente. Eu estava tão desesperado para provar que sou responsável, que tenho compromisso, que cheguei a fazer uma proposta ridícula para uma das funcionárias. Ofereci pagar para ela fingir ser minha esposa por um dia. 50 mil reais. Beatriz ficou lívida. Rodrigo, como você pôde... Eu sei, foi horrível. Mas mãe, essa mulher, a Marina, ela recusou. Mesmo estando numa situação financeira desesperadora, com um filho doente precisando de cirurgia, ela olhou nos meus olhos e disse que não estava à venda. Ele fez uma pausa, a voz ficando mais suave, mais vulnerável. E aquilo me destruiu de uma forma que eu não esperava. Me fez perceber que tipo de homem eu tinha me tornado. Alguém que achava que podia comprar pessoas, que podia resolver tudo com dinheiro. Então, quando descobri que o filho dela precisava de cirurgia, vi uma chance de fazer a coisa certa. Não para comprar seu perdão ou sua gratidão, mas porque finalmente queria ser o tipo de homem que o pai teria se orgulhado. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, estudando o filho. Finalmente, ela se levantou e caminhou até ele, colocando as mãos em seus ombros. Seu pai, ela disse suavemente, ficaria muito orgulhoso do homem que você está se tornando. Não do homem que comanda uma empresa, mas do homem que aprendeu que caráter importa mais que dinheiro. Rodrigo sentiu os olhos arderem. Eu falhei tanto com ele, mãe. Abandonei a engenharia, nunca fui o filho que ele queria. Pare com isso. Beatriz interrompeu firmemente. Seu pai era um homem difícil, eu sei. Mas no final, antes de morrer, sabe o que ele me disse? Ele disse, espero que Rodrigo encontre seu próprio caminho, não o meu. Espero que ele seja mais feliz do que eu fui. Ele te amava, filho. Do jeito dele, mas amava. As palavras abriram algo em Rodrigo
que ele mantinha fechado há anos. Ele abraçou a mãe e, pela primeira vez desde a morte do pai, permitiu-se chorar. 2 dias depois, num sábado ensolarado, Rodrigo tocou a campainha do apartamento de Marina. Ele tinha se vestido de forma mais casual, tentando não parecer tão fora de lugar, mas ainda assim sabia que destoava completamente daquele prédio velho no bairro pobre. Marina abriu a porta, os olhos se arregalando ao vê-lo. "Senhor Almeida, entre, por favor, desculpe a bagunça, eu..." "Marina," ele interrompeu gentilmente, "pare de se desculpar. E você poderia me chamar de Rodrigo quando não estivermos trabalhando?" Ela hesitou, mas assentiu. "Rodrigo, então, entre." O apartamento era exatamente como ele imaginara. Minúsculo, com móveis velhos, mas impecavelmente limpos. Havia flores baratas num vaso sobre a mesinha de centro, tentando trazer um pouco de cor ao ambiente. As paredes tinham manchas de umidade, mas estavam decoradas com desenhos infantis, todos emoldurados com cuidado em molduras baratas de plástico. Mas o que mais chamou a atenção de Rodrigo foi a sensação de lar. Apesar da pobreza óbvia, havia amor naquele espaço. Cuidado, vida. Tudo que sua mansão enorme e luxuosa não tinha. "Rodrigo!" Miguel gritou animado da cama onde estava deitado, acenando freneticamente. "Você veio?" "Claro que vim." Rodrigo sorriu, aproximando-se. "Trouxe algo para você." Ele entregou a Miguel uma sacola contendo livros de colorir, lápis de cor, alguns quebra-cabeças e, para a alegria absoluta do menino, um jogo de blocos de montar. "Uau, é para construir casas!" Miguel exclamou, já abrindo a caixa com dedos ansiosos. "Olha, mãe, posso construir a casa dos nossos sonhos." Marina tinha os olhos marejados novamente. Rodrigo estava começando a perceber que fazê-la chorar de emoção estava se tornando uma frequência preocupante. "Você não precisava," ela começou. "Eu quis," ele disse simplesmente. Enquanto Miguel se distraía com os brinquedos novos, Marina convidou Rodrigo para sentar na pequena mesa da cozinha. Ela preparou café simples, servindo em xícaras descombinadas, e trouxe alguns biscoitos caseiros que fizera na noite anterior. "Me conta sobre você," Rodrigo pediu, surpreendendo-a. "Não sobre as coisas ruins, não sobre as dificuldades. Quero saber quem é Marina quando não está trabalhando 3 empregos para sobreviver." Marina piscou, confusa. Ninguém nunca lhe fizera aquela pergunta. "Eu nem sei se ainda sei responder isso," ela admitiu. "Faz tanto tempo que minha vida é só trabalho e cuidar do Miguel. Então me conte sobre antes, quando você era criança, adolescente, o que você sonhava ser?" Marina sorriu com tristeza, olhando para a xícara de café nas mãos. "Eu queria ser professora," ela disse suavemente. "Sempre amei crianças, sempre amei ensinar. Minha mãe dizia que eu tinha jeito, que eu era paciente. Eu tinha conseguido uma bolsa parcial numa faculdade de pedagogia, estava guardando dinheiro para pagar a outra metade. Mas aí minha mãe ficou doente e ela não precisou terminar." Rodrigo já entendia. O dinheiro da faculdade foi para tratamento. Os sonhos foram engavetados para lidar com a realidade brutal. "E depois você conheceu seu marido?" "Ricardo." Marina disse o nome com carinho, mas sem a dor aguda que costumava sentir. "Eu tinha 19 anos, ele 22. Era pedreiro, trabalhador, honesto. Não tínhamos muito, mas éramos felizes. Quando engravidei de Miguel, eu nunca vi um homem tão feliz na vida." Ricardo chorou quando segurou o filho pela primeira vez. Ele parecia ser um bom homem. Era. Trabalhava duro para nos dar o melhor que podia. Pegava horas extras sempre que ofereciam. Foi num desses extras que aconteceu o acidente. Marina engoliu em seco, ainda lutando contra a dor da perda mesmo depois de 2 anos. E você sabe o que é pior? Ele não precisava estar lá naquele dia. Outro pedreiro tinha faltado e pediram para Ricardo cobrir. Ele hesitou, disse que queria passar o domingo com a gente. Mas o patrão ofereceu pagamento dobrado e Ricardo pensou em mim, em Miguel, em como aquele dinheiro extra ajudaria. Então ele aceitou. As lágrimas escorriam livremente agora. Ele morreu tentando nos dar uma vida melhor. E eu fico pensando, se ele tivesse ficado em casa, se eu tivesse dito que não precisávamos do dinheiro extra, se... "Não," Rodrigo interrompeu firmemente, pegando a mão dela sobre a mesa. "Você não pode viver nos cis. Não foi sua culpa. Não foi culpa dele. Foi um acidente terrível, mas não foi culpa de ninguém." Marina o olhou através das lágrimas,
sentindo o calor da mão dele envolvendo a sua. Era a primeira vez em 2 anos que alguém a tocava com ternura, que alguém tentava aliviar a culpa que ela carregava. Como você consegue? Rodrigo perguntou suavemente. Como consegue continuar, trabalhar tanto, manter a esperança? Marina olhou para a direção onde Miguel brincava animado na cama. Por ele. Tudo que eu faço é por ele. Quando olho para o meu filho, vejo o futuro, vejo possibilidades, vejo que toda essa luta tem um propósito. Miguel vai ter uma vida melhor que a minha. Vai estudar, vai ser o arquiteto que sonha em ser. Vai ter escolhas que eu nunca tive. Há a determinação na voz dela, a força absoluta por trás daquela fragilidade aparente, tocou Rodrigo profundamente. Você é a mulher mais forte que já conheci, ele disse, e não era bajulação. Era a verdade pura. Marina sorriu, apertando de volta a mão dele. Só faço o que qualquer mãe faria. Não. Rodrigo balançou a cabeça. A maioria das pessoas na sua situação já teria desistido, já teria se entregado à amargura, ao ressentimento. Mas você mantém a gentileza, a dignidade, a esperança. Isso não é normal, Marina. Isso é extraordinário. Eles ficaram ali, mãos unidas, sobre a mesa da cozinha minúscula, enquanto Miguel cantarolava feliz ao fundo, construindo casas de blocos, e algo se solidificou entre eles naquele momento. Algo que ia além de gratidão, além de respeito. Era o começo de algo que ambos tinham medo de nomear, mas que crescia inevitavelmente. A visita se estendeu pela tarde toda. Rodrigo acabou sentando no chão ao lado da cama de Miguel, ajudando o menino a construir estruturas elaboradas com os blocos. Marina preparou um almoço simples, mas gostoso, e os três comeram juntos, conversando e rindo de uma forma que parecia estranhamente natural. Você sabe o que seria muito legal? Miguel disse de repente, olhando para Rodrigo com aqueles olhos grandes e sinceros. Se você pudesse ser meu pai, aí eu teria um pai de novo e a mãe não ficaria tão sozinha. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Marina ficou vermelha, querendo afundar no chão. Miguel, ela repreendeu suavemente, não pode dizer essas coisas. Mas é verdade. O menino insistiu com a franqueza brutal das crianças. Você fica triste às vezes quando acha que eu não vejo. E o Rodrigo também parece solitário. Vocês podiam ficar juntos e aí ninguém ficava triste. Rodrigo olhou para Marina, viu o embaraço no rosto dela e então fez algo completamente inesperado. Ele sorriu. Sabe, Miguel, ele disse pensativamente, você é um garoto muito esperto, muito mesmo. E naquele olhar que trocou com Marina, cheio de promessas não ditas e possibilidades assustadoras, ambos souberam que algo já estava mudando. Não podiam mais fingir que aquilo era apenas gratidão ou simples amizade entre patrão e empregada. Era mais, muito mais. Mas agora me diz uma coisa, querido ouvinte. Você acredita que um amor verdadeiro pode nascer de diferenças tão grandes? Um milionário e uma faxineira, mundos completamente opostos? Para o vídeo 1 minutinho. E me conta nos comentários. Você acha que o amor consegue vencer barreiras de classe social? Ou isso só acontece em histórias? As semanas seguintes trouxeram uma mudança gradual, mas profunda, na dinâmica entre Marina e Rodrigo. Ele começou a visitá-los regularmente, sempre trazendo algo para Miguel, mas principalmente trazendo sua presença, sua atenção, seu interesse genuíno em suas vidas. Rodrigo descobriu que Miguel era apaixonado por arquitetura, passava horas desenhando plantas de casas imaginárias. Então começou a trazer livros sobre arquitetura, mostrava fotos de prédios famosos, explicava conceitos básicos de engenharia de uma forma que o menino conseguia entender. Como você sabe tanto sobre isso? Miguel perguntou certa tarde, os olhos brilhando de curiosidade. Eu estudei engenharia quando era jovem, Rodrigo explicou, e pela primeira vez em anos não sentiu vergonha ou arrependimento ao dizer aquilo. Acabei seguindo outro caminho, mas sempre amei construir coisas. Por que parou então? A pergunta inocente atingiu Rodrigo em cheio. Por que tinha parado mesmo? Porque o pai morreu e ele se viu obrigado a assumir a empresa? Porque era mais fácil administrar negócios do que seguir seu próprio sonho? Porque estava com medo de falhar? Às vezes, ele disse cuidadosamente, a gente deixa de fazer o que ama porque acha que tem obrigações mais importantes. Mas talvez isso seja um erro. Marina,
que estava lavando a louça na cozinha minúscula, ouvia a conversa com um sorriso suave. Ver Rodrigo com Miguel, ver como os dois se conectavam, fazia seu coração se encher de uma emoção complexa, mistura de alegria e medo. Alegria porque seu filho finalmente tinha uma figura paterna positiva na vida. Medo porque sabia que aquilo não poderia durar para sempre. Cedo ou tarde, Rodrigo voltaria para seu mundo de luxo e eles ficariam para trás. Mas Rodrigo não parecia ter pressa de ir embora. Ele chegava aos sábados pela manhã e ficava até o início da noite. Ajudava Marina com pequenas tarefas da casa. Consertou a torneira que pingava, trocou a lâmpada queimada da sala que ela não conseguia alcançar. Trazia almoço de restaurantes caros, insistindo que eles precisavam provar comidas diferentes. E conversavam. Deus, como conversavam! Sobre tudo e nada. Rodrigo contava sobre a pressão de comandar a empresa, sobre como se sentia inadequado, sobre a solidão de estar sempre cercado de pessoas, mas nunca realmente conectado a ninguém. Marina compartilhava suas memórias da mãe, suas esperanças para Miguel, seus sonhos engavetados de ser professora. Você sabe que poderia voltar a estudar, né? Rodrigo sugeriu certa tarde enquanto tomavam café na minúscula varanda do apartamento. Tem programas de faculdade à distância, bolsas, financiamentos. Rodrigo, Marina riu tristemente. Eu mal tenho tempo de dormir 4 horas por noite. Como vou ter tempo para estudar? E se você não precisasse trabalhar tanto? Marina ficou tensa. Não vou aceitar mais caridade sua. Não é caridade, é um investimento no futuro de você e do Miguel. E antes que você proteste, ele levantou a mão. Pensa assim, você me deu algo muito mais valioso que dinheiro. Me deu uma lição de dignidade. Me mostrou o que realmente importa na vida. Deixa eu retribuir. Marina o estudou em silêncio. Havia sinceridade naqueles olhos escuros, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Por que está fazendo tudo isso? Ela perguntou suavemente. E não me diga que é porque quer retribuir ou fazer a coisa certa. Quero a verdade, Rodrigo. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a xícara de café nas mãos. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca de emoção. Porque pela primeira vez em anos, me sinto vivo quando estou aqui. Porque você e Miguel me mostram todos os dias o que é realmente importante. Porque... Ele hesitou. Então encontrou coragem para continuar. Porque estou me apaixonando por você, Marina. E sei que é loucura, sei que somos de mundos completamente diferentes, mas não consigo evitar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina sentiu o coração disparar, as mãos tremendo. 1000 pensamentos passaram por sua mente simultaneamente. Era impossível. Ela era uma faxineira viúva com um filho doente. Ele era um milionário que comandava um império. As pessoas diriam que ela estava interessada no dinheiro dele, que era oportunista, aproveitadora. Mas quando olhou nos olhos dele e viu a sinceridade absoluta ali, a vulnerabilidade de um homem que acabara de se expor completamente, nada disso pareceu importar. Eu também, ela sussurrou. Também estou me apaixonando por você e estou apavorada. Por quê? Porque isso não pode dar certo. Porque somos de mundos diferentes. Porque as pessoas vão julgar, vão dizer coisas horríveis. Porque sua família nunca vai aceitar uma faxineira como... Rodrigo se inclinou e a beijou, cortando o fluxo de preocupações. Foi um beijo suave, hesitante, quase reverente. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Deixa o mundo julgar, ele disse firmemente. Deixa as pessoas falarem. Eu passei a vida inteira tentando agradar todo mundo. Tentando ser o filho que meu pai queria, o empresário que meus tios aprovavam, o solteiro elegível que minha mãe tentava empurrar para filhas de amigas. E sabe onde isso me levou? Para uma mansão vazia, onde eu estava completamente sozinho. Não vou mais fazer isso. Não vou deixar medo ou opinião alheia me impedir de ser feliz. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Ah, se eu não for suficiente. E se você perceber que cometeu um erro? Marina... Ele pegou o rosto dela entre as mãos com cuidado infinito. Você é a mulher mais incrível que já conheci. Forte, corajosa, digna, amorosa. Você trabalha 3 empregos, dorme 4 horas por noite. E ainda assim encontra energia para ser gentil com todo mundo, para ser uma mãe maravilhosa,
para manter sua humanidade. Se alguém aqui não é suficiente, sou eu. Mas vou passar o resto da vida tentando ser digno de você. E ali, naquela varanda minúscula com vista para um beco sujo, dois mundos colidiram e se fundiram. O beijo que veio a seguir foi diferente do primeiro. Foi cheio de promessa, de desejo, de esperança. Foi o beijo de dois corações solitários que finalmente encontraram seu lar. Quando finalmente se separaram, Marina estava rindo e chorando ao mesmo tempo. O Miguel vai ficar tão feliz, ela disse entre risos. Ele vai dizer, eu avisei. Rodrigo riu também. E tinha razão. Quando contaram para Miguel minutos depois, o menino apenas deu de ombros com aquela sabedoria estranha das crianças e disse, eu já sabia. Vocês ficam olhando um para o outro com aqueles olhos de apaixonado que nem nos filmes. Os dois adultos riram, envergonhados de ter sido tão óbvios. Mas a felicidade deles, tão frágil e nova, estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum dos dois esperava. A família de Rodrigo já estava desconfiada de suas ausências frequentes. Quando ele finalmente revelou que estava namorando, as perguntas vieram como tiros. Quem é ela? Como se conheceram? Ela é de que família? Rodrigo, pela primeira vez na vida, respondeu com firmeza absoluta. O nome dela é Marina. Nos conhecemos na mansão onde ela trabalha como faxineira. Ela é viúva, tem um filho de 6 anos, e eu a amo. O choque no rosto dos tios foi absoluto. A mãe ficou pálida. Até os primos, normalmente indiferentes, pareciam atordoados. Você está namorando uma empregada? O tio Maurício foi o primeiro a se recuperar, sua voz transbordando desprezo. Uma faxineira? Uma mulher incrível, Rodrigo corrigiu friamente, que tem mais dignidade e caráter em um dedo mindinho do que todos vocês somados. E ela tem um filho de outro homem? A tia Helena perguntou horrorizada. Rodrigo, seja sensato. Uma mulher assim obviamente está interessada no seu dinheiro. Marina, Rodrigo disse com voz perigosamente baixa, recusou 50 mil reais que eu ofereci porque não queria ser tratada como mercadoria. Ela tem orgulho, tem princípios, algo que vocês claramente não conhecem. Isso é absurdo, Maurício explodiu. Você não pode seriamente estar considerando um relacionamento com essa... Cuidado com a próxima palavra que vai sair da sua boca, Rodrigo interrompeu, levantando-se da cadeira. Porque se você insultar Marina, eu prometo que vai se arrepender. Rodrigo, a mãe finalmente falou, a voz tremendo. Eu sei que você está passando por um momento difícil, questionando seu lugar na empresa, se sentindo solitário. Mas isso não é a solução. Você precisa pensar na sua posição, no nome da família. Não, mãe. Rodrigo balançou a cabeça. Pela primeira vez na minha vida, não vou pensar no nome da família ou na posição social. Vou pensar em mim, em ser feliz. E Marina me faz feliz de uma forma que vocês nunca entenderiam. Se você continuar com isso, Maurício ameaçou, vamos ter que reconsiderar sua posição na presidência da empresa. Não podemos ter alguém tão instável tomando decisões importantes. Façam o que quiserem, Rodrigo respondeu, surpreendendo a todos. Se comandar a empresa significa abrir mão de Marina e Miguel, então eu renuncio. Aqui e agora. O silêncio que se seguiu foi chocante. Ninguém esperava aquilo. O Rodrigo que eles conheciam jamais teria tido coragem de enfrentá-los assim. Mas algo havia mudado nele. Algo fundamental. Você está falando sério? Maurício perguntou incrédulo. Completamente. Passei 3 anos nessa empresa tentando provar que era digno do legado do meu pai. Tentando ser alguém que não sou. E sabe o que descobri? Não importa o quanto eu me esforce. Nunca vou ser suficiente para vocês. Sempre vão encontrar algo para criticar. Sempre vão questionar cada decisão minha. Estou cansado. Estou cansado de viver para agradar pessoas que só se importam com poder e dinheiro. Ele caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Meu pai construiu esse império do nada. Trabalhou até a morte, literalmente, por essa empresa. E para quê? Para que vocês usassem como arma para controlar e manipular. Ele deve estar se revirando no túmulo. Então façam o que quiserem com a empresa. Eu escolho a felicidade. Escolho o amor. Escolho uma vida que vale a pena ser vivida. E saiu deixando para trás uma sala cheia de pessoas atônitas.
Beatriz, a mãe de Rodrigo, ficou sentada em silêncio por um longo momento após a saída do filho. Os cunhados começaram imediatamente a discutir estratégias para assumir o controle da empresa, mas ela não ouvia. Estava pensando no filho, no homem que ele se tornara naqueles últimos meses. Diferente dos irmãos, Beatriz não era motivada por ganância ou sede de poder. Ela realmente amava o filho e queria seu bem. E tinha que admitir que, nos últimos tempos, Rodrigo parecia diferente, mais leve, mais vivo, sorria mais. Tinha um brilho nos olhos que não via desde antes da morte de Alberto. Talvez, ela pensou, apenas talvez aquela mulher, aquela Marina, fosse exatamente o que seu filho precisava. Enquanto isso, Rodrigo chegava ao apartamento de Marina com o coração ainda acelerado da confrontação. Bateu na porta e Marina abriu, o sorriso morrendo nos lábios ao ver a expressão no rosto dele. O que aconteceu? Rodrigo entrou, pegou as mãos dela nas suas e contou tudo. A reunião, a reação da família, as ameaças, sua renúncia. Marina ficou pálida. Rodrigo, não, você não pode renunciar à empresa por minha causa. Não pode jogar tudo fora. Eu não joguei nada fora. Ele interrompeu firmemente. Eu escolhi algo melhor. Escolhi você. Escolhi uma vida onde posso ser eu mesmo, onde posso ser feliz. Mas sua família, seu legado, o legado do meu pai, era trabalho honesto e princípios sólidos. Não era uma empresa comandada por pessoas gananciosas que só se importam com poder. Eu estava traindo o verdadeiro legado dele ao ficar lá, tentando agradar todo mundo. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Você tem certeza, certeza absoluta, porque se você se arrepender depois, se um dia acordar e perceber que abriu mão de tudo por mim e... Rodrigo a puxou para um abraço apertado, beijando o topo de sua cabeça. A única coisa da qual eu me arrependeria seria deixar você escapar. Tudo o resto, a empresa, o dinheiro, a posição social, nada disso importa se eu não tiver alguém para compartilhar. E eu quero compartilhar minha vida com você e com Miguel. Eles ficaram assim abraçados por um longo tempo, cada um sendo o porto seguro do outro. Miguel, que havia escutado tudo do quarto, apareceu na porta com o ursinho gigante nas mãos. Rodrigo, você vai morar com a gente agora? Rodrigo olhou para Marina, uma pergunta silenciosa nos olhos. Ela sorriu, ainda com lágrimas escorrendo, e assentiu. Se sua mãe deixar, ele respondeu, eu adoraria. Claro que sim! Miguel correu e se jogou nos braços de Rodrigo. Vamos ser uma família de verdade. E ali, naquele apartamento minúsculo com paredes descascadas, mas cheio de amor, uma nova família nasceu. Não perfeita, não convencional, mas real, verdadeira. Os dias que se seguiram foram de ajustes. Rodrigo, oficialmente afastado da presidência da empresa, sentiu pela primeira vez em anos uma leveza estranha. Sim, havia preocupações financeiras. Sim, sua conta bancária não era mais infinita, mas havia também liberdade. Ele se matriculou em um curso noturno de arquitetura, voltando a estudar pela primeira vez em mais de uma década. Marina, com o apoio dele, conseguiu reduzir para apenas um emprego na mansão, onde agora trabalhava apenas meio período. Isso lhe deu tempo para cuidar melhor de Miguel e até começar a estudar online para o sonho adiado de ser professora. Rodrigo vendeu seu carro importado e comprou um modelo simples, mas confiável. Vendeu a maioria de suas roupas de grife e descobriu que jeans e camisetas eram muito mais confortáveis. Adaptou-se à vida no apartamento pequeno, aprendeu a cozinhar pratos simples, a lavar sua própria roupa, a viver sem empregados atendendo cada capricho. E era feliz, genuinamente, profundamente feliz, mas a paz não duraria para sempre. 2 meses depois de Rodrigo se mudar para o apartamento de Marina, eles receberam uma visita inesperada. Era uma tarde de domingo, e eles estavam no pequeno parque perto do apartamento, Rodrigo ensinando Miguel a empinar pipa, quando 3 figuras conhecidas se aproximaram. Maurício, Helena e, para surpresa de todos, Beatriz. Marina sentiu o estômago revirar. Instintivamente, puxou Miguel para perto de si. Rodrigo se colocou na frente deles, protetor. O que vocês querem? Ele perguntou a voz fria. Conversar, Maurício disse, mas havia algo diferente em seu tom. Menos arrogante, mais
Derrotado. Não temos nada para conversar. Por favor, Beatriz interveio. E Marina notou que a mulher tinha os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Só alguns minutos. Rodrigo hesitou, mas assentiu. Marina ficou com Miguel no parque, enquanto ele se afastava com os três. Ela não conseguia ouvir a conversa, mas via a linguagem corporal, via Rodrigo tenso, defensivo, os tios falando rapidamente, gesticulando, a mãe dele com uma expressão suplicante. A conversa durou quase 20 minutos. Quando finalmente terminaram e os três foram embora, Rodrigo voltou com uma expressão complexa no rosto, impossível de decifrar. O que eles queriam? Marina perguntou assim que chegou perto. Rodrigo pegou a mão dela, guiou os dois até um banco, pediu para Miguel continuar brincando um pouco mais longe. Minha mãe descobriu algo, ele começou. Depois que saí, ela foi investigar os negócios dos meus tios mais a fundo e descobriu que eles estavam desviando dinheiro da empresa há anos. Pequenas quantias que passavam despercebidas, mas que somadas chegavam a milhões. Ela documentou tudo, reuniu provas e os confrontou. Marina arregalou os olhos. Meu Deus! Ela deu um ultimato para eles. Ou devolviam tudo que roubaram e renunciavam aos cargos na empresa. Ou ela ia à polícia. Eles não tiveram escolha. Devolveram o dinheiro, assinaram a renúncia e agora... Ele fez uma pausa, como se ainda estivesse processando. Agora minha mãe quer que eu volte. Quer que eu assuma a presidência de novo, mas dessa vez com controle total, sem interferência deles. Ela vai ficar no conselho, mas apenas como conselheira, não como alguém que toma decisões. Rodrigo, isso é incrível! Marina exclamou, apertando as mãos dele. Você pode voltar, pode retomar seu lugar, mas só se você vier comigo. Ele interrompeu, olhando profundamente nos olhos dela. Só se aceitarmos isso juntos. Eu não vou voltar para aquela mansão vazia, para aquela vida solitária. Se eu voltar é com você como minha esposa, com Miguel como meu filho, como uma família. O coração de Marina disparou. Esposa? Rodrigo sorriu, deslizando para fora do banco e se ajoelhando ali mesmo no meio do parque. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um anel simples, discreto, nada como os diamantes enormes que homens da posição dele normalmente dariam. Eu sei que isso é rápido, ele disse, a voz tremendo um pouco de emoção. Sei que estamos juntos há apenas alguns meses. Mas, Marina, eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Você me fez voltar a viver. Me ensinou o que realmente importa. Me mostrou que amor verdadeiro não tem preço. Não pode ser comprado ou vendido. Casa comigo. Deixa eu passar o resto da vida tentando te fazer tão feliz quanto você me faz. Marina estava chorando, as mãos cobrindo a boca em choque. Ao redor deles, pessoas no parque haviam parado para assistir. Alguns com celulares filmando, outros apenas observando com sorrisos. Sim, ela sussurrou. Depois mais alto. Sim, eu caso. Rodrigo deslizou o anel no dedo dela e se levantou, puxando-a para um beijo apaixonado. O parque inteiro aplaudiu. Miguel correu até eles pulando animado. Eu vou ter um pai de verdade. De verdade mesmo? De verdade mesmo, Rodrigo confirmou, pegando o menino no colo e abraçando os dois, sua nova família. E agora me pergunta, querido ouvinte, você acredita em segundas chances? Que as pessoas podem realmente mudar, aprender, crescer? Pausa o vídeo agora e me conta nos comentários. Você já teve uma segunda chance na vida que mudou tudo? O casamento de Marina e Rodrigo foi diferente de tudo que ambos poderiam ter imaginado. Não foi na igreja luxuosa que a família Almeida frequentava há gerações. Não teve centenas de convidados, banda famosa ou decoração extravagante de revista. Foi na pequena igreja do bairro onde Marina morava, a mesma onde ela batizara Miguel. Teve apenas 50 convidados, a maioria amigos e vizinhos de Marina, alguns poucos colegas de Rodrigo que realmente se importavam com ele, e a mãe dele, Beatriz, que chorou do início ao fim da cerimônia. Marina usava um vestido simples, mas lindo, comprado numa loja de noivas do centro. Não uma criação de estilista famoso. Rodrigo usava um terno que ele mesmo escolhera, sem ajuda de consultores de imagem. Miguel foi o pajem, levando as alianças com seriedade adorável. E quando Rodrigo disse, aceito, quando Marina disse, aceito, quando se beijaram como marido e mulher,
Não havia dúvida na mente de ninguém ali presente. Aquele era um amor real, verdadeiro, do tipo que move montanhas e transforma vidas. A recepção foi no salão da igreja, com comida caseira feita pelas vizinhas de Marina, música de um violão tocado por um amigo e uma alegria genuína que nenhuma festa de milhões poderia comprar. Beatriz se aproximou de Marina em certo momento da festa. "Posso falar com você em particular?" Marina assentiu nervosa. As duas se afastaram para um canto mais quieto. "Eu preciso te pedir desculpas", Beatriz começou, os olhos marejados. "Por tudo. Por não te defender quando meus cunhados te julgaram sem nem te conhecer. Por duvidar das intenções do meu filho. Por deixar que preconceito e medo de opinião alheia me cegassem para o óbvio." "E o que é o óbvio?" Marina perguntou gentilmente. "Que você é exatamente o que meu filho precisava. Eu não vi o Rodrigo tão feliz desde nunca, na verdade. Nem quando criança ele sorria tanto quanto sorri agora. E isso é graças a você." Marina sentiu os olhos arderem. "Eu amo seu filho. Amo de verdade. E prometo que vou passar o resto da vida fazendo ele feliz." "Eu sei que vai." Beatriz sorriu, limpando as próprias lágrimas. "E quero que saiba que de agora em diante você tem meu total apoio. Você é minha filha agora. E Miguel é meu neto. Família de verdade." As duas se abraçaram. Um abraço que selou não apenas o perdão, mas o início de uma relação genuína. Rodrigo e Marina não fizeram lua de mel extravagante. Passaram uma semana simples na praia. Os três juntos, construindo castelos de areia, correndo das ondas, rindo até doer a barriga. Foram os dias mais felizes da vida de Rodrigo. Quando voltaram, foi hora de encarar a realidade. Rodrigo assumiu novamente a presidência da empresa, mas dessa vez com uma perspectiva completamente diferente. Implementou mudanças que seu pai teria orgulho. Aumentou os salários dos funcionários. Criou programas de bolsa para filhos de empregados. Estabeleceu padrões rigorosos de segurança nas obras. E, numa decisão que chocou o mercado, mas encheu Marina de orgulho, destinou parte dos lucros para criar uma fundação que ajudava viúvas em situação de vulnerabilidade a se reerguerem. O nome da fundação vai ser Instituto Maria Helena. Ele anunciou para Marina certa noite, em homenagem à sua mãe, a mulher que te ensinou dignidade. Marina chorou de emoção. Ela teria amado isso. "E você vai comandar", ele continuou. "Não como um trabalho de favor, mas como presidenta legítima. Você conhece essa luta, sabe o que essas mulheres precisam. Ninguém melhor que você para liderar." Foi assim que Marina, a ex-faxineira, tornou-se presidenta de uma das maiores fundações de assistência social da cidade. Ela ainda concluiu seu curso de pedagogia, mas descobriu que sua verdadeira vocação era ajudar outras mulheres que passavam pelo que ela passou. A fundação oferecia não apenas assistência financeira, mas cursos profissionalizantes, apoio psicológico, creches para os filhos, programas de microcrédito. Em 3 anos, já tinha ajudado mais de 1000 famílias a se reerguerem. Miguel cresceu cercado de amor. Rodrigo o adotou oficialmente e o menino passou a usar o sobrenome Almeida com orgulho. Ele nunca esqueceu Ricardo, seu pai biológico, mas ganhou em Rodrigo um segundo pai que estava presente, que ensinava, que brincava, que simplesmente amava incondicionalmente. Aos 10 anos, Miguel já falava sério em ser arquiteto. Rodrigo, que finalmente voltara a estudar e se formara em arquitetura, passava fins de semana inteiros com o filho projetando casas imaginárias, ensinando princípios de engenharia, alimentando aquele sonho. "Papai", Miguel perguntou certa vez, "é verdade que você ofereceu dinheiro para a mamãe fingir ser sua esposa antes de vocês se apaixonarem de verdade?" Rodrigo engoliu em seco. Marina riu da expressão no rosto do marido. "É verdade, sim", Rodrigo admitiu. "Foi uma das coisas mais estúpidas que já fiz na vida. Mas por que você fez isso? Porque eu estava perdido. Achava que podia resolver tudo com dinheiro, que as pessoas eram coisas que podiam ser compradas. Mas sua mãe me ensinou que estava errado. Ela me mostrou que dignidade não tem preço." Miguel pensou por um momento. "E é por isso que você é um homem melhor agora?" "É por isso", Rodrigo confirmou, puxando o menino para um abraço. "Sua mãe me salvou de mim mesmo." 5 anos depois do casamento,
Marina e Rodrigo tiveram uma filha, uma menina de olhos claros como os de Miguel, que eles chamaram de Helena, em homenagem à mãe de Marina. A casa deles, uma mansão nova que Rodrigo construíra especialmente para a família, não era tão grande quanto a antiga propriedade dos Almeida, mas era cheia de vida, de risos, de amor. Tinha um jardim enorme, onde Miguel e Helena brincavam, um ateliê onde Marina trabalhava nos programas da fundação, um escritório onde Rodrigo projetava novos edifícios, uma cozinha grande onde todos cozinhavam juntos nos finais de semana. E tinha num canto especial da sala, emoldurado e iluminado, o desenho que Miguel fizera anos atrás, a casa dos sonhos com as duas figuras de mãos dadas na frente, porque aquele sonho, contra todas as probabilidades, tinha se tornado realidade. Mas a história não termina aí, porque as coisas que parecem ser finais felizes são, na verdade, apenas novos começos. Quando Miguel tinha 15 anos, ele entrou no escritório do pai com uma expressão séria. Pai, preciso conversar com você sobre algo importante. Rodrigo, que estava revisando plantas de um novo projeto, olhou para o filho com atenção total. Claro, o que aconteceu? Eu quero encontrar a família do meu pai biológico, do Ricardo. Não porque eu não te amo como pai, você é meu pai de verdade, mas eu acho que preciso conhecer essa parte de mim, entende? Rodrigo sentiu um aperto no peito, mas olhou para o filho com orgulho. Entendo perfeitamente. E se você quiser, vou te ajudar a encontrá-los. Foi uma busca que durou meses. Ricardo tinha sido filho único de pais já falecidos, mas tinha alguns primos que moravam no interior. Quando finalmente conseguiram contato, descobriram que a família de Ricardo nunca soubera da existência de Miguel. Marina, devastada pela morte e afogada em problemas, nunca conseguira reunir coragem para procurá-los. O encontro foi emocionante e difícil ao mesmo tempo. Os primos de Ricardo choraram ao conhecer Miguel, vendo nele a mistura perfeita dos dois. Havia mágoa inicial por não terem sido procurados antes, mas Marina explicou com honestidade brutal como tinha sido difícil aqueles primeiros anos, e eles compreenderam. Miguel ganhou uma família estendida, tios de segundo grau que o abraçaram como um dos seus, e ganhou também histórias sobre o pai biológico, fotos, memórias que preencheram pedaços faltantes de sua história. Eu sou muito sortudo, Miguel disse para Marina e Rodrigo depois daquele primeiro encontro. A maioria das pessoas tem uma família, eu tenho duas. E tinha mesmo, a família Almeida, com toda a sua complexidade e história, e a família de Ricardo, simples, mas calorosa. Todas unidas por um menino que era amado multiplicadamente. Marina, aos 38 anos, olhava para sua vida e mal conseguia acreditar. 10 anos atrás, ela era uma faxineira desesperada, trabalhando 3 empregos sem esperança de que as coisas melhorassem. Agora era presidenta de uma fundação que mudava vidas, esposa de um homem que a amava profundamente, mãe de 2 filhos maravilhosos. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Ela confessou para Rodrigo certa noite, deitados juntos na cama. Se for sonho, estamos sonhando juntos, ele respondeu, beijando sua testa. E não quero acordar nunca. Você se arrepende de ter aberto mão da empresa naquele dia, de ter desafiado sua família por mim? Nunca, Rodrigo respondeu sem hesitar. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. Aquele dia, quando saí daquela sala e escolhi você, foi o dia em que realmente comecei a viver. Eu era só uma faxineira, Marina murmurou. Uma viúva sem nada, com um filho doente. Você nunca foi só nada. Rodrigo a interrompeu firmemente. Você era e é a mulher mais forte, mais digna, mais incrível que já conheci. E quando você me olhou naquele dia e disse que não estava à venda, você mudou minha vida completamente. Me fez questionar quem eu era, me fez querer ser melhor. Marina sorriu, aconchegando-se mais perto dele. Sabe o que minha mãe costumava dizer? Que Deus fecha portas, mas abre janelas. Quando Ricardo morreu, eu achei que todas as portas e janelas tinham sido fechadas, que eu estava presa num quarto escuro sem saída. Mas então você apareceu. Você era a janela que eu não sabia que existia. E você era a luz do outro lado, Rodrigo completou, guiando-me para fora da escuridão. Eles ficaram assim, abraçados no silêncio confortável de quem não precisa de palavras. Lá fora, a lua brilhava sobre o jardim.
No quarto ao lado, Miguel dormia sonhando com os prédios que um dia construiria. No berço do quarto da frente, Helena ressonava suavemente. E naquela casa, que já fora apenas tijolos e cimento, mas que agora era um verdadeiro lar, o amor reinava absoluto. Mas me diz uma coisa agora, querido ouvinte. O que você aprendeu com essa história? Será que o verdadeiro valor de uma pessoa está na conta bancária ou no caráter? Deixa pausado e vai nos comentários contar. Você já julgou alguém pela aparência ou posição social e depois descobriu que estava completamente errado? Alguns anos mais tarde, quando Marina completou 40 anos, Rodrigo organizou uma festa surpresa. Mas não era festa comum. Ele alugou o salão da igreja onde se casaram e convidou não apenas a família e amigos, mas todas as mulheres que a fundação havia ajudado ao longo dos anos. Quando Marina entrou e viu mais de 200 mulheres ali, todas com histórias de superação parecidas com a sua, todas que haviam se erguido da dor e reconstruído suas vidas, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Uma por uma, elas se aproximaram e compartilharam como a fundação tinha mudado suas histórias. A viúva que conseguiu abrir seu próprio negócio, a mãe solteira que voltou a estudar e agora era enfermeira, a mulher que escapou de relacionamento abusivo e reconstruiu a vida do zero. Você salvou todas nós, uma delas disse, segurando as mãos de Marina. Como alguém salvou você? E Marina percebeu a beleza circular daquela verdade. Rodrigo a salvara quando ela mais precisava. E agora ela multiplicava aquela salvação, ajudando centenas de outras mulheres a encontrarem seu caminho. Aos 50 anos, Rodrigo decidiu dar um passo ainda mais ousado. Anunciou que estava transformando a empresa em uma cooperativa, onde os trabalhadores teriam participação nos lucros e voz nas decisões. Era algo inédito no mercado da construção civil, e muitos o chamaram de louco. Mas Rodrigo não se importava. Tinha aprendido anos atrás que a opinião dos outros valia muito menos que fazer a coisa certa. Meu pai construiu essa empresa do nada. Ele explicou numa entrevista que viralizou. Ele era um trabalhador antes de ser um patrão. Sabia o valor do suor, do esforço. Essa mudança é em homenagem a ele e a todos os homens e mulheres que constroem este país literalmente com as próprias mãos. O modelo foi tão bem sucedido que outras empresas começaram a copiar. Rodrigo escreveu um livro sobre liderança humanizada, que se tornou referência. Começou a dar palestras não por dinheiro, mas porque acreditava genuinamente em compartilhar o que aprendera. E em todas essas palestras, ele contava a mesma história. A história de como uma faxineira que recusou ser comprada ensinou a um milionário o verdadeiro significado de dignidade. Miguel, aos 23 anos, se formou em arquitetura com honras. Seu projeto de conclusão de curso, um conjunto habitacional de baixo custo, mas alta qualidade para famílias de baixa renda, ganhou prêmios nacionais. Ele abriu seu próprio escritório, em parceria com o pai, dedicado a criar habitações dignas para quem mais precisava. Quero que cada família tenha a casa dos sonhos que minha mãe me ensinou a desenhar. Ele explicou no dia da inauguração do escritório. Quero que ninguém mais tenha que viver em lugar onde as paredes descascam e a umidade nunca sai. Todo mundo merece dignidade. Todo mundo merece um lar. Helena, aos 12 anos, já mostrava sinais de seguir caminho diferente. Apaixonada por medicina, passava horas lendo sobre doenças renais. A mesma condição que seu irmão tivera. Sonhava em ser médica pediatra, especializada justamente em ajudar crianças como Miguel fora um dia. Papai salvou o Miguel pagando a cirurgia, ela explicou certa vez. Mas eu quero salvar crianças, sendo a médica que faz a cirurgia. Assim posso ajudar não só uma, mas centenas. Rodrigo e Marina não podiam estar mais orgulhosos. Mas a vida, como sempre, ainda tinha surpresas guardadas. Quando Marina tinha 45 anos, recebeu uma ligação que não esperava. Era de Clara, uma das primeiras mulheres que a fundação ajudara, 10 anos atrás. Clara estava morrendo de câncer e tinha um último pedido. Marina foi visitá-la no hospital. A mulher, agora com 50 anos, mas parecendo ter 80, segurou sua mão com força surpreendente. Eu nunca te contei minha história completa, Clara começou, a voz fraca. Quando você me ajudou, eu estava no fundo do poço. Meu marido tinha morrido.
Eu tinha 3 filhos para criar, não tinha emprego, não tinha esperança. Estava considerando o pior. Marina apertou a mão dela mais forte, compreendendo sem precisar que ela dissesse. Mas então apareceu sua fundação, que você pessoalmente veio conversar comigo. Você me olhou nos olhos e disse que eu era forte, que eu conseguiria. E sabe o que mais me marcou? Você contou sua própria história. Me mostrou que era possível sair do buraco. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Por causa de você, eu vivi mais 10 anos maravilhosos. Vi meus filhos crescerem. Vi minha filha se formar. Vi meu filho mais novo casar. Tudo isso porque você não desistiu de mim quando eu já tinha desistido de mim mesma. Clara, Marina começou, mas a mulher a interrompeu. Não, deixa eu terminar. Quero que você saiba que você não salvou apenas minha vida. Você salvou minha família inteira. Meus filhos têm mãe por mais 10 anos porque você existiu. E eu sei que vou morrer em paz porque deixo eles bem, graças a você. Marina ficou com Clara até o fim. Segurou sua mão quando ela deu o último suspiro, cercada pelos 3 filhos que tinha conseguido criar. E percebeu, talvez pela primeira vez, com total clareza, o impacto real do que fazia. Não eram apenas números, não eram apenas estatísticas da fundação. Eram vidas, famílias inteiras, futuros que teriam sido perdidos, mas que foram salvos. No funeral de Clara, os 3 filhos se aproximaram de Marina. Nossa mãe nos fez prometer uma coisa, o filho mais velho disse, que quando crescêssemos, quando tivéssemos condições, retribuiríamos a ajuda que recebemos. Então queremos fazer uma doação significativa para a fundação e queremos nos voluntariar, ajudar outras famílias como a nossa foi ajudada. E assim o círculo se expandia. Aqueles que foram salvos voltavam para salvar outros. A corrente do bem se multiplicava infinitamente. Naquela noite, Marina chegou em casa exausta emocional e fisicamente. Rodrigo a abraçou sem fazer perguntas, apenas segurando-a enquanto ela chorava todas as lágrimas acumuladas do dia. Ela se foi, Marina finalmente conseguiu dizer. Clara se foi, mas antes disse que eu salvei a vida dela, que por minha causa ela viveu mais 10 anos com os filhos. Você salva vidas todos os dias, Rodrigo disse suavemente. Como alguém salvou a sua, como você salvou a minha. Marina olhou para o marido, para aquele homem que entrara em sua vida com uma proposta absurda e se tornara seu porto seguro, seu parceiro, seu amor. Às vezes ainda não acredito que isso tudo é real, ela confessou. Que aquela faxineira desesperada que eu era realmente conseguiu construir tudo isso. Você sempre foi extraordinária, Rodrigo respondeu. Só precisava de uma chance para mostrar. E mesmo sem a chance, sem a ajuda, você teria encontrado um jeito. Porque essa força, essa dignidade, sempre esteve em você. Eu só tive o privilégio de reconhecer e apoiar. Eles ficaram assim, abraçados na varanda da casa, olhando para o jardim onde Miguel e Ricardo, o pai de Ricardo, haviam plantado juntos uma árvore anos atrás. A árvore tinha crescido forte e frondosa, suas raízes profundas na terra, seus galhos alcançando o céu. Sabe o que é engraçado? Marina disse de repente, uma risada trêmula escapando entre as lágrimas. Se você tivesse me feito aquela proposta hoje, ao invés de anos atrás, eu provavelmente teria rido na sua cara. Por quê? Rodrigo perguntou curioso. Porque agora eu sei meu valor. Sei que não preciso de 50 mil reais, ou 500 mil, ou milhões. Eu tenho algo que dinheiro nenhum pode comprar. Tenho dignidade, tenho propósito, tenho amor. Tenho uma família que me ama de verdade. Tenho um trabalho que muda vidas. Ela olhou para ele, os olhos ainda úmidos, mas brilhando com uma força tranquila. Mas naquela época, quando você fez a proposta, eu precisava daquele teste. Precisava escolher entre o caminho fácil e o caminho certo. E agradeço todos os dias por ter escolhido certo. E eu agradeço todos os dias por você ter me recusado. Rodrigo sorriu. Porque se você tivesse aceitado, teríamos fingido por algumas horas, você teria ido embora com o dinheiro. E eu teria continuado sendo aquele homem vazio, que achava que podia comprar tudo. Nunca teria aprendido, nunca teria crescido, nunca teria te conhecido de verdade. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a profundidade daquele pensamento. Como uma recusa, um não firme em um momento de desespero, tinha se tornado o sim mais importante de suas vidas.
Miguel apareceu na varanda, agora um homem feito de 23 anos, alto e forte como o pai biológico, mas com os maneirismos gentis que aprendera com Rodrigo. Mãe, pai, vocês vão ficar aí filosofando a noite toda ou vão entrar para jantar? A Helena fez aquela receita de lasanha da vovó Beatriz e está ameaçando comer tudo sozinha se vocês não vierem logo. Marina e Rodrigo riram, levantando-se do banco. Entraram na casa de mãos dadas, encontrando Helena na cozinha. Os cabelos presos num coque bagunçado, o avental sujo de molho, mas com um sorriso orgulhoso no rosto. Olhem, ficou perfeita, ela anunciou, tirando a lasanha enorme do forno. Beatriz estava lá também, aos 73 anos ainda elegante e ativa, ajudando a colocar a mesa. Ela tinha se tornado uma presença constante na vida deles, especialmente depois de enviuvar pela segunda vez. Encontrara no lar do filho e da nora o calor de família que nunca tivera na mansão fria dos Almeida. Vovó, você colocou as taças de cristal? Helena perguntou. É uma ocasião especial. Que ocasião? Marina perguntou confusa. Vocês vão ver, Miguel disse misteriosamente, trocando olhares cúmplices com a irmã. Quando todos se sentaram à mesa, Miguel se levantou, batendo o garfo suavemente na taça para chamar atenção. Família, ele começou, a voz emocionada. Vocês sabem que hoje faz exatamente 15 anos desde a cirurgia que salvou minha vida. 15 anos desde que o papai Rodrigo pagou por aquela cirurgia que a mamãe não conseguia pagar. 15 anos desde que nossa família realmente começou. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente. Não sabia que Miguel lembrava a data exata. Então, Miguel continuou, eu e a Helena decidimos fazer algo especial. Mamãe, você sempre disse que a fundação precisa de uma sede própria, que ficar pulando de prédio alugado em prédio alugado é complicado, certo? Marina assentiu, sem saber onde aquilo ia dar. Bem, Miguel sorriu, eu projetei um prédio lindo, funcional, sustentável, com espaços para todos os programas da fundação, salas de aula, creche, consultórios médicos, tudo. E a Helena convenceu papai a financiar a construção como presente de aniversário de 15 anos da nossa família. O quê? Marina exclamou, levantando-se da cadeira. Vocês fizeram o quê? Rodrigo estava rindo, claramente já sabendo de tudo. E tem mais, Helena acrescentou animada. O prédio vai se chamar Instituto Maria Helena Marina, homenageando a vovó Maria Helena que você nunca conheci, mas que te ensinou dignidade. E você, mamãe, que multiplicou essa lição para centenas de mulheres. Marina não conseguiu segurar. Desabou em lágrimas, sendo imediatamente envolvida em um abraço coletivo da família. Até Beatriz estava chorando. Vocês são... Marina tentou falar entre soluços. Vocês são tudo para mim. Como eu tive tanta sorte. Não foi sorte, mãe, Miguel disse firmemente. Foi consequência. Você escolheu dignidade quando poderia ter escolhido dinheiro fácil. Escolheu princípios quando poderia ter escolhido o caminho mais simples. E o universo recompensou. Todos nós somos a recompensa pelos seus valores inabaláveis. E pela coragem de seu pai em escolher o amor verdadeiro ao invés de aprovação social. Beatriz acrescentou, olhando para o filho com orgulho. Vocês dois nos ensinaram que o verdadeiro legado não está em empresas ou fortunas, mas em caráter e amor. Naquela noite, sentados ao redor daquela mesa, compartilhando lasanha e risadas e lágrimas de alegria, eles eram a prova viva de que contos de fadas existem. Não os contos perfeitos sem problemas, mas os contos reais, onde pessoas imperfeitas escolhem amar, escolhem crescer, escolhem ser melhores a cada dia. A construção do Instituto Maria Helena Marina levou 2 anos. Miguel supervisionou pessoalmente cada detalhe, garantindo que fosse não apenas bonito, mas funcional e acolhedor. Helena, que já estava na faculdade de medicina, ajudou a planejar a ala médica, pensando em cada necessidade que crianças doentes poderiam ter. No dia da inauguração, havia milhares de pessoas. Todas as mulheres que a fundação já havia ajudado, suas famílias, autoridades locais, a imprensa. Era um evento que jamais conseguiriam fazer na mansão antiga dos Almeida. Precisavam de um espaço público, aberto, porque aquilo pertencia a todos. Marina, aos 48 anos, subiu ao palco para fazer o discurso de inauguração.
Olhou para a plateia e viu rostos de todas as cores, idades, histórias. Viu mulheres que ela pessoalmente ajudara anos atrás, agora bem-sucedidas e retribuindo. Viu Rodrigo na primeira fileira segurando a mão de Beatriz, ambos com lágrimas de orgulho. Viu Miguel e Helena, seus filhos maravilhosos, que se tornaram multiplicadores do bem que ela tentava espalhar. Quando eu tinha 28 anos, Marina começou, a voz tremendo levemente. Eu era uma faxineira viúva, trabalhando 3 empregos, dormindo 4 horas por noite, tentando desesperadamente manter meu filho vivo. Eu estava no fundo do poço, sem esperança, sem ver saída. A multidão estava em silêncio absoluto, todos atentos. Um dia meu patrão, um homem milionário que eu mal conhecia, me fez uma proposta. Ele me ofereceu 50 mil reais para fingir ser sua esposa por um dia. Era mais dinheiro do que eu ganharia em anos. Dinheiro que poderia resolver todos os meus problemas. E eu recusei. Ela fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Recusei porque minha mãe, Maria Helena, me ensinou que dignidade não tem preço. Que não importa o quão desesperada você esteja, nunca pode abrir mão de quem você é. E aquela recusa mudou minha vida de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Marina olhou para Rodrigo, que estava limpando discretamente as lágrimas. Porque aquele homem, ao invés de me desprezar pela recusa, me respeitou. E daquele respeito nasceu algo maior. Nasceu amor verdadeiro. Nasceu uma família. Nasceu uma parceria que não apenas mudou nossas vidas, mas a vida de milhares de outras pessoas. Ela gesticulou para o prédio atrás dela, uma estrutura linda de vidro e concreto que brilhava sob o sol. Este prédio não é meu, não é da minha família, é de vocês. É de cada mulher que um dia se sentiu invisível, descartável, sem valor. É para lembrar que cada uma de vocês tem dignidade inerente, que nenhuma de vocês está à venda, que todas vocês merecem respeito, amor, oportunidades. A plateia explodiu em aplausos, muitas pessoas de pé, chorando abertamente. Então, quando entrarem por estas portas, Marina concluiu, a voz agora forte e firme. Lembrem-se, vocês não estão aqui para pedir ajuda, estão aqui para reivindicar o que já é seu por direito. Dignidade, esperança, um futuro melhor. E quando saírem por estas portas, mais fortes e empoderadas, façam uma promessa. Retribuam. Ajudem a próxima mulher que estiver onde vocês estiveram, porque juntas somos imbatíveis. O aplauso desta vez foi ensurdecedor. Mulheres correram para abraçar Marina, todas querendo agradecer, todas querendo compartilhar suas histórias de superação. Rodrigo, observando de longe, sentiu o peito inchar de orgulho. Aquela mulher, que ele quase insultou com sua proposta absurda anos atrás, tinha se tornado uma força da natureza, uma líder, uma inspiração para milhares. E pensar que tudo começou com um não simples, digno, que abriu todas as portas que um sim teria fechado. À noite, quando finalmente voltaram para casa após as festividades, Marina e Rodrigo se sentaram novamente na varanda, no mesmo banco onde tantas conversas importantes aconteceram ao longo dos anos. Cansada, Rodrigo perguntou, passando o braço pelos ombros dela. Exausta, Marina admitiu, encostando a cabeça no ombro dele. Mas feliz, tão feliz que às vezes dói. Eu sei o que quer dizer. Eles ficaram assim por um tempo, apenas apreciando a companhia um do outro e a noite tranquila. Rodrigo, Marina disse de repente, você se lembra do que eu disse quando você me pediu em casamento? Que tinha medo de acordar e descobrir que era tudo um sonho? Lembro. Pois é. Já se passaram 15 anos e eu ainda tenho esse medo às vezes. Acordo no meio da noite e preciso me certificar de que você está lá, de que isso tudo é real. Rodrigo a puxou mais para perto, beijando o topo de sua cabeça. Então, toda vez que você acordar assustada, me acorda também. E eu vou te lembrar que sim, é real. Tudo isso é real. E vai continuar sendo real amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias, até ficarmos velhinhos e grisalhos. Você já está ficando grisalho. Marina provocou, tocando os fios prateados nas têmporas dele. E você está ficando cada dia mais linda. Ele retrucou, fazendo-a rir. Mentiroso. Verdade absoluta. Você aos 48 é mais linda que aos 28, porque agora você sabe quem é.
sabe seu valor, e essa confiança, essa certeza, te torna radiante. Marina virou o rosto para beijá-lo, um beijo suave e doce de casal, que conhece cada centímetro um do outro, mas ainda se surpreende com a profundidade do sentimento. Eu te amo. Ela sussurrou contra os lábios dele. Eu te amo mais. Ele sussurrou de volta. Impossível. Vamos concordar em discordar. Eles riram, e naquele riso havia toda a história deles. Todo o caminho percorrido desde aquela manhã fatídica, quando Rodrigo fez a proposta que mudaria ambas as vidas para sempre. E querido ouvinte, deixa eu te fazer uma última pergunta. O que vale mais na sua vida? Dinheiro e status ou dignidade e amor verdadeiro? Porque no final das contas, essa é a escolha que todos nós fazemos, conscientemente ou não, todos os dias. Para o vídeo pela última vez e vai nos comentários me contar que tipo de riqueza você está construindo. Os anos continuaram passando, como sempre fazem, indiferentes aos desejos humanos de pausar os momentos perfeitos. Miguel se casou aos 27 com Júlia, uma engenheira que conheceu num projeto de habitação popular. A cerimônia foi linda, e quando Marina viu o filho trocando votos com uma mulher que o amava de verdade, não pôde deixar de pensar em Ricardo. Ele teria ficado tão orgulhoso do homem que Miguel se tornara. Helena, aos 18, foi aceita numa das melhores faculdades de medicina do país. No dia em que recebeu a notícia, ela abraçou Marina com força e disse: "Vou ser a melhor médica que puder, mãe. Vou salvar crianças como o Miguel foi salvo. Vou honrar tudo que vocês me ensinaram." Beatriz, aos 80 anos, ainda era presença constante na família. Mais lenta, mais frágil, mas com a mente afiada e o coração cheio de amor pelos netos, que finalmente aprendera a amar incondicionalmente. E Marina e Rodrigo? Eles apenas continuavam dia após dia, construindo uma vida de significado e propósito. A fundação cresceu além de qualquer expectativa. O que começou como um pequeno programa de ajuda a viúvas vulneráveis tinha se expandido para incluir cursos profissionalizantes, programas de microcrédito, creches comunitárias, assistência jurídica gratuita e até uma escola técnica completa. Em uma década, mais de 5.000 famílias tinham sido diretamente impactadas, e dessas 5.000, centenas agora retribuíam, seja como voluntárias, doadoras ou multiplicadoras do modelo em outras cidades. Marina escreveu um livro contando sua história, não para lucrar, mas para inspirar. Da faxina à fundação, uma jornada de dignidade, se tornou um best-seller inesperado, traduzido para 12 idiomas. O dinheiro dos direitos autorais foi integralmente para a fundação. Rodrigo, aos 60 anos, decidiu dar mais um passo transformador. Anunciou que estava doando a maior parte de sua fortuna pessoal para criar um fundo que garantiria a sustentabilidade da fundação por gerações. "Meu pai construiu essa riqueza com trabalho honesto", ele explicou na conferência de imprensa. "E eu quero que ela continue fazendo bem, não apenas para minha família, mas para todas as famílias que precisam. Esta é minha forma de honrar tanto meu pai biológico, Alberto, quanto meu pai escolhido, o legado de dignidade que minha esposa carrega." A notícia chocou o mundo dos negócios. Rodrigo Almeida, que poderia estar nadando em luxo, escolhera viver confortavelmente, mas não extravagantemente, e doar o resto para causas sociais. "Ele enlouqueceu?", perguntavam alguns. "Ele finalmente entendeu", respondiam outros. Em uma tarde de outono, quando Marina tinha 55 anos e Rodrigo 62, eles fizeram uma viagem especial. Voltaram ao bairro pobre onde Marina morava quando se conheceram. O prédio ainda estava lá, mas reformado. Descobriram que a prefeitura, inspirada no trabalho da fundação, tinha investido em moradia popular na região. Subiram até o apartamento que fora deles. Uma jovem família morava lá agora, mãe solteira com 2 filhos pequenos. Quando Marina explicou quem era, a mulher arregalou os olhos. "Você é a Marina, da fundação? Meu Deus, seu trabalho me salvou. Eu estava fazendo o curso de costura que vocês oferecem e agora tenho meu próprio ateliê." Marina abraçou a jovem, vendo nela um reflexo de si mesma tantos anos atrás. "O apartamento está bem cuidado", Marina comentou, olhando ao redor. As paredes não estavam mais descascadas, não havia mais umidade.
A reforma da prefeitura foi maravilhosa, a jovem explicou. Meus filhos têm um lugar digno para crescer agora, graças ao programa que sua fundação pressionou a prefeitura a criar. Quando saíram do prédio, Marina chorou, mas eram lágrimas de alegria. Tudo valeu a pena, ela disse para Rodrigo. Cada hora de sono perdido, cada momento difícil, cada desafio. Tudo valeu. Valeu porque você nunca desistiu, Rodrigo respondeu. Porque mesmo quando seria mais fácil se render à amargura ou ao desespero, você escolheu manter a fé, manter a dignidade. Naquele momento, o celular de Marina tocou. Era Miguel ligando em videoconferência, com uma notícia que fez o coração dela quase parar. Mãe, pai, vocês estão sentados, Júlia está grávida, vocês vão ser avós. A alegria foi indescritível. Marina gritou, riu, chorou, tudo ao mesmo tempo. Rodrigo, normalmente mais contido, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Um neto, ele murmurava incrédulo. Vamos ter um neto. 9 meses depois, nasceu Ricardo Alberto Almeida, nome escolhido para honrar ambos os avós, biológico e de coração. Quando Marina segurou o bebê pela primeira vez, sentiu como se o círculo tivesse se fechado perfeitamente. Ali estava uma nova vida, nascida de amor, crescendo em segurança, cercada por uma família que a amaria incondicionalmente. Tudo o que ela sempre sonhara para Miguel, agora multiplicado para a próxima geração. Bem-vindo ao mundo, meu pequeno, ela sussurrou para o bebê. Você nasceu em uma família que vai te ensinar que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas em quem ela é. Que dignidade importa mais que riqueza. Que amor verdadeiro não se compra, se conquista. Helena, que estava na sala de parto fotografando tudo, limpou as próprias lágrimas. Já estou escolhendo especialização em neonatologia, ela anunciou. Quero cuidar de bebês como o Ricardo, garantir que todos tenham a melhor chance possível de vida. A família crescia, o legado se expandia e o amor se multiplicava. Quando Marina completou 60 anos, a cidade inteira decidiu homenageá-la. Declararam o dia 15 de agosto, aniversário dela, como Dia Municipal da Dignidade Feminina. Ergueram uma estátua na Praça Central, mostrando uma mulher com a cabeça erguida, as mãos firmes, o olhar determinado. Para Marina Almeida, dizia a placa, que nos ensinou que dignidade não tem preço e que o amor verdadeiro transforma vidas. Na cerimônia de inauguração, Marina, agora com cabelos completamente grisalhos, mas os olhos ainda brilhando com aquela força característica, fez seu último grande discurso público. Olhando para todos vocês hoje, ela começou, a voz ainda firme. Vejo o reflexo de uma jornada que começou com uma simples recusa. Quando eu disse não àquela proposta, há tantos anos, não sabia que estava dizendo sim para uma vida inteira de significado. Sim para o amor verdadeiro. Sim para uma família linda. Sim para um propósito maior que eu mesma. Ela olhou para Rodrigo, que estava na primeira fileira como sempre, agora com os cabelos completamente brancos, mas ainda com aquele olhar de admiração que nunca mudara. Minha jornada me ensinou que as escolhas mais importantes da vida raramente são as mais fáceis. E manter sua dignidade quando tudo empurra você a abrir mão dela é a forma mais pura de coragem. E que o amor real, aquele que transforma e eleva, só pode ser construído sobre a base sólida do respeito mútuo. Ela fez uma pausa, olhando para a estátua atrás dela. Esta estátua não é minha. É de todas as mulheres que recusaram se curvar, de todas que mantiveram a cabeça erguida, mesmo quando a vida tentou quebrá-las. É uma lembrança de que não importa o quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega para aqueles que resistem. O aplauso final foi longo e emocionado. Mas Marina não ouviu direito. Estava ocupada demais olhando para sua família, para Rodrigo, seu parceiro de vida, para Miguel e Júlia, com pequeno Ricardo nos braços, para Helena, radiante em seu jaleco da Faculdade de Medicina, para Beatriz, frágil, mas orgulhosa na cadeira de rodas. Esta era sua verdadeira riqueza. Não a estátua, não os prêmios, não o reconhecimento público, mas aquelas pessoas que ela amava e que a amavam de volta, incondicionalmente. Naquela noite de volta ao lar, Marina e Rodrigo se sentaram pela última vez na varanda.
O banco de madeira range estava desgastado pelos anos, mas ainda firme. 30 anos, Rodrigo disse de repente. Faz 30 anos desde aquela manhã, quando eu te fiz a proposta mais idiota da minha vida. Marina riu. E eu dei a resposta mais importante da minha. Você tem algum arrependimento? Algo que mudaria se pudesse? Marina pensou por um longo momento. Não, ela respondeu finalmente. Nem os momentos difíceis, porque cada desafio, cada lágrima, cada luta nos trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu quero estar. Comigo, Rodrigo disse, não como pergunta, mas como certeza. Com você, sempre com você. Eles se beijaram, um beijo suave de casal, que se conhece há décadas, mas ainda se surpreende com a profundidade do sentimento. E ali naquela varanda, sob as estrelas que testemunharam tantas conversas, tantas lágrimas, tantas alegrias, a história alcançou seu final perfeito. Não porque todos os problemas foram resolvidos, não porque a vida se tornou um conto de fadas sem desafios, mas porque duas pessoas vindas de mundos completamente diferentes escolheram se encontrar no meio do caminho. Escolheram o respeito sobre a conveniência. Escolheram o amor verdadeiro sobre as aparências. Escolheram a dignidade sobre o dinheiro fácil. E nessa escolha, construíram não apenas uma família, mas um legado. Um legado que continuaria através de Miguel e seus projetos de arquitetura social. Através de Helena e sua futura medicina humanizada. Através do pequeno Ricardo e todas as gerações que viriam depois. Um legado que provava todos os dias que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas em quem você é. E que o maior tesouro que alguém pode ter não é uma conta bancária gorda, mas a certeza de que viveu com dignidade, amou com verdade e deixou o mundo um pouco melhor do que encontrou. Esta é a história de Marina e Rodrigo, a faxineira e o milionário, a mulher que não estava à venda e o homem que aprendeu que as melhores coisas da vida não podem ser compradas. E se você ficou até aqui, querido ouvinte, espero que leve algo desta história com você, que se lembre de que sua dignidade não tem preço, que o amor verdadeiro vale mais que todo o ouro do mundo, e que as escolhas mais difíceis são frequentemente aquelas que nos levam aos destinos mais bonitos. Porque no final, não importa quanto dinheiro você tem na conta, importa quantas vidas você tocou, quantos corações você aqueceu, quanto amor você deu e recebeu. E por essa medida, Marina e Rodrigo eram os mais ricos do mundo.